Loki é a terceira série do Disney Plus dentro do MCU, e eu acho muito legal que cada uma dessas séries, WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e agora o Loki, elas têm sua própria estética, têm sua própria linguagem, têm seu próprio ritmo, e por mais que todas elas tenham a cara da Marvel, obviamente, estão todas dentro do mesmo universo, dentro da mesma grande produção aí do Kevin Feige, elas ainda assim conseguem se comunicar com linguagens diferentes. Eu tô falando da linguagem de Loki, da sua identidade, eu não tô nem falando que Loki é uma coisa extremamente original, porque não é. Na verdade, nada do que a Marvel faz é extremamente original, porque eu acho que a coisa mais legal é quando eles pegam vários elementos da própria cultura pop que a gente já conhece. Pô, por exemplo, o Loki tá falando de viagem do tempo, multiverso, tudo isso a gente já conhece, mas é legal quando eles pegam todos esses elementos e juntam nesse grande quebra-cabeça. Até essa ideia de uma grande organização controlar o fluxo do tempo, onde tudo tem que se encaixar devidamente no seu local certo, e eles têm que corrigir certas anomalias. Tem um filme que é exatamente isso, é o filme Agentes do Destino. É isso, o Loki tá se metendo com essa galera. Então eu acho que o grande mérito de Loki é justamente trazer todos esses elementos numa trama que um personagem que a gente já conhece, um personagem que a gente já tá familiarizado. Só pra resumir, a sinopse da série basicamente traz o Loki aí do Vingadores Ultimato, que não é o Loki que a gente viu evoluir ao longo de todos esses anos. Na verdade, esse é o Loki da timeline lá do primeiro Vingadores. A série começa, inclusive, com a sua abertura, com uma cena que a gente viu no Ultimato, os Vingadores tentando voltar no tempo, e o Loki daquela realidade escapando, né, daquele momento e sendo preso pela TVA, que é essa organização que eu acabei de falar, os Agentes do Destino, que percebe que o Loki criou uma anomalia temporal, criando várias realidades no núcleo contínuo do tempo aí. Então eles prendem o Loki justamente por ser um infrator dessa linha do tempo sagrada, como eles chamam. Mas o personagem do Owen Wilson, que é o Mobius, ele vê potencial no Loki que pode ser de grande ajuda pra TVA. Então a série vai acompanhar essa dupla, a dinâmica deles, inclusive é bem legal de se assistir. Na verdade a gente vê uma evolução na própria interpretação do Tom Hiddleston, que tá com esse personagem há tantos anos, o que acaba sendo muito benéfico pra série. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o primeiro episódio da série do Loki, e eu vou fazer vídeos semanais falando sobre todos os episódios até a última temporada, assim como eu fiz das outras séries da Marvel. Então se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de teoria, desse tipo de análise, eu conto com a sua inscrição. Já vou aproveitar para me apresentar. Eu sou o Renner, você está no A Culpa é do Roteirista, seu portal de entretenimento, informação sobre a cultura pop e geek. Como eu disse aqui, eu tô sempre falando de cultura pop, eu tô sempre falando de cultura geek, de Marvel, DC, séries novas, filmes novos dos streamings, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, enfim. Se você gosta desse tipo de lista, desse tipo de crítica, eu conto com a sua inscrição. E agora vamos voltar a falar de Loki. Como eu estava dizendo, a dinâmica da série é guiada justamente por esses dois personagens principais, o Loki e o Mobius. O Loki tem todo esse orgulho de ser um deus, né? Lembrando que ele tá vindo do primeiro Vingadores, com toda aquela soberba, com toda aquela ar de soberania que ele queria justamente governar a Terra. O tempo todo ele tentou isso nos outros filmes, e ele se vê aqui preso dentro de um sistema que tenta meio que oprimir ele, da mesma forma que ele estava tentando oprimir o mundo. E o Mobius, ele vem com uma tranquilidade de quem sabe que ali o Loki não tem poder. Ele ironiza muitas das falas do Loki. O Loki tá sempre falando, não, você não pode fazer isso comigo, eu vou destruir isso aqui e tal. E ele, não, tá, cara, tipo, ele sabe que ali é ele que manda. Inclusive ele fala isso com o Loki, fala aqui você não tem poderes, aqui o seu poder não funciona, aqui é a gente que manda. Ele fica toda hora controlando o tempo, né, pro Loki voltar pro lugar onde ele estava sentado, alguns segundos antes. Inclusive é um caos quando o Loki pega esse aparelhozinho, né, que ele fica sacaneando aquela mulher lá que tava controlando uma das guardas lá. Ele acaba controlando os movimentos dela também. Porque, claro, a gente espera isso do Loki, que ele vá subverter a situação em que ele tá metido em algum momento. Inclusive, eu espero esse tipo de coisa todos os episódios. Eu acho que todo o tempo vai ser um jogo de... Inclusive, pelos próprios trailers, a gente percebe que parte dessa dinâmica com o Owen Wilson vai ser esse lance de um não poder confiar no outro. O Owen Wilson conhece o Loki, ele precisa... O Owen Wilson não, né? O Mobius conhece o Loki, mas ele precisa dele. Então ele vai usar o Loki do jeito que ele precisa, só que nunca vai confiar no cara. E o Loki, sendo Deus da mentira, Deus da trapaça, vai, né, manipular ele também, mesmo sabendo que ele não tem tanto poder assim. Então eu acho que essa é uma dinâmica bem interessante, é uma situação que a gente nunca viu o Loki antes. A gente sempre vê ele antagonizando o Thor, mesmo que ajudando,
quando ele ajuda o Thor em algum momento ou outro, a gente sabe que a todo momento ele pode trair o Thor, então a gente sempre vê o Loki numa posição de vantagem por ter esse dom da trapaça. E o Thor também é burro, sempre confia no irmão dele, sabendo que o cara é mentiroso do caramba. Mas aqui a dinâmica é outra, completamente diferente. A gente tem o Mobius, que é aparentemente muito mais inteligente que o Thor. Eu gosto do Thor, mas eu não acho ele inteligente no MCU. O Loki é muito mais esperto, mas aqui a gente vê essa situação diferente, o que é legal. É sempre bom ver personagens em situações onde a própria habilidade deles é desafiada. O Loki está sendo desafiado aqui numa nova situação, numa situação que a gente nunca viu ele antes dentro de todos os filmes da Marvel. Isso é muito bacana. Esse episódio foi mais uma apresentação mesmo, até do Loki tentando se entender, né? A gente sabe que, como eu falei, ele tá numa situação nova, então ele fica... Ele recebe questionamentos sobre as reais motivações dele. O personagem ganha mais profundidade, sim, quando ele fala do porquê que ele usa determinados métodos violentos, por exemplo. Ele fala que não é porque ele é um sádico, maluco, ele é uma estratégia de poder, uma estratégia de controle, que se as pessoas têm... Se você usa violência, as pessoas têm medo de você, e ele acaba... É um meio para conseguir atingir os objetivos dele. Eu entendo que a Marvel faça isso pra meio que justificar as ações do Loki, pra transformar ele mais num anti-herói do que um simples vilão que quer dominar o mundo, aquela coisa toda. Eu acho que funciona. E o grande gancho que fica pros próximos episódios é justamente quando o Mobius revela aí, como a gente já esperava, né, que ele precisa da ajuda do Loki pra combater o próprio Loki. Uma outra variante do Loki, como eu falei, como foi mostrado nesse episódio, várias linhas do tempo foram ramificadas e agora eles precisam tentar consertar esse processo todo. E pelo jeito, uma dessas linhas temporais é uma linha onde o Loki está matando agentes do destino. Não agentes do destino. Como é que é o nome? Minuteman. Então o Mobius vai chamar o Loki, né, para combater o próprio Loki. Estão até falando de um grande final, onde vários Lokis vão se enfrentar, vários Lokis de várias realidades paralelas. Essa é uma ideia boa, eu gosto dessa série. Dessa série não, dessa ideia. A série mistura um pouco de bom humor, de um humor mais irônico, mais sarcástico, que eu acho que combina muito com o Loki. E também um pouco de drama, porque o personagem é um personagem dramático, então acho que essa dinâmica funciona muito bem. Não chega a ser um Thor Ragnarok, que tá inclusive no núcleo do Loki, né? É um Thor Ragnarok totalmente abestalhado, e nem um drama serião, realista. Não, tá um clima bem maneiro essa série do Loki. Mas me diz aí, o que você achou desse episódio do Loki? Me conta. Na semana que vem eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o segundo episódio. E com o tempo, eu evitei falar de spoilers aqui, mas com o tempo vai ser mais difícil. Então, nos próximos episódios eu vou estar falando com mais spoilers, até pra gente poder debater aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu conto com a sua inscrição, se eu gostei, né? E até a próxima. Tchau, tchau.